Olá a todos, meu nome é Lúcio Salustiano e agora que nós já vimos o que é e como é um artigo científico, vamos entender um pouquinho sobre pesquisar artigos científicos. Então, começando pelo básico, né? Onde a gente encontra, como nós encontramos os artigos científicos e vou dar também algumas dicas para vocês de como selecionar os artigos, porque durante a pesquisa de vocês, com certeza, vocês terão dezenas, talvez até milhares de resultados. Então é importante saber escolher o artigo científico. Eu vou dar algumas dicas aqui interessantes nesse sentido para vocês, ok? Então, primeira coisa, entender que nós só encontramos artigos científicos em bases de dados científicas ou em revistas científicas, ok? Existem as mais diversas bases de dados para todas as áreas do conhecimento que vocês possam imaginar. No vídeo de prática, eu vou focar nas bases de dados da área da saúde, porque é a que importa para nós, ok? Vale ressaltar o seguinte: quando a mídia é física, nós chamamos de revista científica, e quando ela é digital, nós chamamos de base de dados, ok? Importante vocês saberem que algumas bases de dados exigem cadastro ou até mesmo são pagas. Elas só liberam o acesso ao artigo científico mediante pagamento. Então, vocês não terão livre acesso a absolutamente todos os artigos. Mas não se preocupem, existem milhões de artigos científicos que são de livre acesso. Na verdade, a maioria é de livre acesso. E, portanto, com aqueles que são de livre acesso, já é possível fazer qualquer pesquisa que você queira fazer, ok? Não precisa se preocupar com isso. E quando eu tiver aquele monte de artigo científico na minha frente, como é que eu faço para selecionar aquele que eu vou ler? Aquele que realmente vai acrescentar no meu trabalho? Bom, posso dar algumas dicas aqui para vocês. Primeiro é, além do assunto, verifique a linha de pesquisa. O assunto você vai descobrir lendo o título e a linha da pesquisa você vai descobrir lendo o resumo, ok? Então leia o título e leia o resumo. Na prática, isso aqui vai ficar um pouquinho mais fácil de entender no vídeo de prática, ok? Quando eu falo aqui além do assunto, é o seguinte, geralmente os assuntos são amplos, tá? Então, se você pesquisar ultrassom, por exemplo, porque você está pesquisando ultrassom fisioterapêutico, você com certeza vai ver muitos artigos ali que não são do que você estava esperando. Vai ter ultrassom como diagnóstico para a parte vascular, vai ter ultrassom como pré-natal, né, ultrassom em obstetrícia, vai ter ultrassom em veterinária, vai ter ultrassom para uso militar, vai ter ultrassom para um monte de coisas. E você só estava querendo ultrassom fisioterapêutico. Então, não basta pesquisar ultrassom e ver quais são os resultados, ok? Muitos resultados não serão de acordo com o que você estava querendo. E é isso que eu estou querendo dizer aqui com além do assunto. Verifique se o assunto é exatamente o que você estava querendo. E depois verifique a linha de pesquisa. Próxima dica: o ano de publicação. Nós, pesquisadores, nós damos preferência para os artigos mais recentes, tá? Quanto mais recente for o artigo, melhor. Por que isso? Porque os artigos que são mais recentes sempre estarão mais atualizados. Simples assim. Então, tendo artigos mais atualizados, você terá conceitos mais atualizados, você terá acesso às novidades daquela área e, portanto, acabam sendo artigos melhores. Inclusive, com o passar do tempo, novas tecnologias vão surgindo, nós conseguimos ter mais acurácia nas nossas medições, o que também significa que quanto mais recente for o ano de publicação, melhor. São estudos mais fidedignos, são estudos mais precisos e mais atualizados. Próxima dica: verifique também a hierarquia das evidências científicas. Existem vários tipos de evidências científicas diferentes e elas foram organizadas em hierarquia, da mais confiável para menos confiável. Então é interessante verificar isso também. Aquele artigo científico traz qual nível de evidência? E aí, uma dica para melhorar aqui, para tornar mais rápida e mais fácil a pesquisa de vocês quando vocês estiverem fazendo a pesquisa na prática.
Quando você encontrar um artigo científico que você goste, um artigo que foi na linha que você queria, que realmente falou o que você precisava que falasse, enfim, um artigo que você vai usar, ao invés de ficar escolhendo os artigos científicos do zero e refazendo a pesquisa toda vez, você pode utilizar este artigo científico que você leu e gostou como base. Depois do texto, lá no final do artigo, existe a seção Referências, onde todos os artigos científicos que o autor usou para compor aquele artigo científico que ele fez, para basear o artigo que ele fez, estarão citados ali. Se você gostou daquele artigo, muito provavelmente você também vai gostar de vários dos outros artigos que o autor usou. Então esse já é um bom pontapé, ok? Achando o primeiro, achar os outros fica muito mais fácil por conta disso. Fica aí uma dica para vocês que vai poupar muito tempo de vocês. Bom, eu falei agora há pouco da hierarquia, deixa eu mostrar um pouco da hierarquia para vocês, ok? Então, as evidências são hierarquizadas da seguinte maneira. As menos confiáveis são as que a gente chama de estudo in vitro, ou seja, estudos feitos em laboratório, com absolutamente tudo controlado, com testes controlados, com substâncias controladas, enfim. Esses são os testes menos fidedignos, mas geralmente são necessários fazê-los quando se está bem no início de alguma área, não se tem quase nenhuma informação a respeito, a gente acaba tendo que primeiro fazer tudo num ambiente extremamente controlado e ver o que funciona e o que não funciona. E a partir daí, nós vamos expandindo para as formas mais fidedignas de evidências, ok? Depois nós temos as evidências do tipo D, que são pesquisa em animais, editoriais, ideias e opiniões, e case report aqui é estudo de caso, ok? Quando você vê um caso e relata aquele caso. Você não está fazendo nenhum teste necessariamente, você só está relatando aquele caso. Essas são evidências do tipo D, porque elas são desprovidas de avaliação crítica e têm pouco embasamento, ok? Por isso, elas são menos confiáveis do que o próximo grupo, que é o grupo C. O grupo C são estudos em série de casos. Então aqui a pessoa pegou vários estudos de caso e compilou uma série deles. Vários estudos de caso sobre o mesmo assunto, a mesma doença, por exemplo. Como você tem uma série de casos, então você acaba tendo uma fidedignidade um pouco maior e você consegue já identificar coisas que em um único provavelmente você não consiga. Padrões que aquela doença gera, por exemplo, diagnóstico, prognóstico, o que funciona e o que não funciona para a grande maioria. Então aqui você já começa a entender um pouco melhor o que você está estudando, inclusive captando quais são os possíveis padrões daquilo. E aí a gente vai para as evidências do tipo B, que são os estudos controlados, sendo o melhor deles uma revisão sistemática. E aí as evidências do tipo A são estudo randomizado controlado com duplo cego e meta-análise lá no topo da pirâmide. São os mais confiáveis, é o melhor tipo de evidência que você pode ter. Então, está aqui, de uma forma bem resumida, a hierarquia das evidências para vocês. Observem isso daqui quando vocês estiverem lendo o artigo científico de vocês, para vocês saberem qual é o nível de confiabilidade das evidências que aquele artigo está dando para vocês, ok? Então, por esse vídeo é isso, eu me despeço por aqui. Mais uma vez, meu intuito é sempre ajudar vocês. O que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo. Deus abençoe a todos, grande abraço.